Um 2, que ele tem o instinto de conservação dominante, ele vai passar a necessidade de gerar conforto, de gerar segurança, de gerar proteção pelo prisma do orgulho. E ele diz: eu até preciso, mas eu não vou ficar pedindo. Eu acho que as pessoas que têm que fazer isso por mim, para mim. E a minha ajuda, que é a coisa mais importante que tem, é o bem mais precioso que eu tenho, eu também vou preservar essa ajuda. Eu também vou conservar essa ajuda. Eu não vou liberar essa ajuda para qualquer pessoa, não. Essa ajuda ela vai ser direcionada para pessoas que garantam o meu conforto, para pessoas que garantam a minha segurança. Então eu não vou ficar ajudando qualquer um, eu vou ajudar aquelas pessoas que vão contribuir com o fato de atender a minha necessidade de segurança futura, a minha necessidade de segurança de conforto. É por isso, inclusive, que esse subtipo do 2, ele também é chamado o contratipo. Por quê? Porque ele tem comportamentos diferentes do que a gente espera para um tipo 2 raiz, né? Digamos assim, o tipo 2 raiz, o tipo 2 Nutella. Esse tipo 2 ele é um tipo 2 Nutella. Ele não tem aquele comportamento que a gente espera de um tipo 2, que é de estar ajudando todo mundo o tempo todo, fazendo tudo por todo mundo, se sacrificando. Né? Ele tem um comportamento de ser mais retraído, mais reservado, mais inseguro, mais ansioso com o futuro. Até confunde às vezes com o tipo 6 do Eneagrama. Por quê? Porque ele fica sempre com a ideia do instinto dominante de preciso assegurar minha segurança, meu conforto, preciso conservar as coisas que são importantes para mim. E aí, nesse movimento, eu entro na ideia de que vou usar a minha ajuda para garantir que isso seja eficaz. E aí eu digo, nossa, então como é que eu faço para minha ajuda garantir esse conforto? Eu pego a minha ajuda e canalizo para alguém que eu sei que vai me trazer a segurança, alguém que não vai falhar comigo, alguém que vai normalmente garantir que no final eu tenha tudo que eu estou precisando. Então, indiretamente, eu me aproximo dessa pessoa, eu me dou por essa pessoa, mas na esperança de que essa pessoa retribua. Retribua cuidando de mim, retribua me protegendo, retribua garantindo a segurança. E quem é essa pessoa? Na maioria das vezes, é a figura do pai e da mãe. Então, normalmente, esses tipos 2, eles têm uma tendência a entrar num comportamento de serem eternamente o filhinho e a filhinha do papai e da mamãe. Não é filhinho e filhinha apenas no sentido de ser uma pessoa mimada. É um filhinho e uma filhinha no sentido daquela pessoa que nunca saiu de casa para poder construir sua própria história. Que fica morando com os pais depois de 30 anos, 40 anos, e vai ficando adulto, vai ficando velho e cuidando dos pais. E aí diz assim, eu não saio de casa, não é porque eu não quero. Eu não saio de casa porque não tem quem cuide do papai e da mamãe. Eu tenho 10 irmãos, todo mundo casou, todo mundo tem família, e aí por isso ninguém cuida de papai e mamãe como é para cuidar. Então eu decidi ficar para cuidar de papai e mamãe. E aí eu passo primeiro, eu gero um auto-engano, que aí é onde o orgulho entra. O orgulho entra fazendo com que eu acredite que no final das contas eu não estou fazendo aquilo por mim, eu estou fazendo aquilo porque eu sou bom e estou ajudando papai e mamãe. O orgulho distorce a ideia de que eu estou morando com meus pais até ficar um adulto velho, porque eu estou com medo de encarar as dificuldades da vida, porque eu estou com medo de me relacionar com alguém e essa pessoa não me trazer a segurança que eu tanto busco. Então, automaticamente, eu, como tipo 2 do Eneagrama, eu entro num processo de criar a fantasia de que eu sacrifico a minha vida, de que eu estou sendo o Marte para que os meus pais tenham alguém que cuide deles. Mas, indiretamente, os meus pais continuam cuidando de mim.
Então eu crio a ideia e você vai ver que esse tipo 2 ele vai ter uma espécie de comportamento mais jovial, mais espontâneo, como se tivesse um ar de eterna criança, até um certo ar de dependência. Você vai ver que é um tipo 2 que é sempre assim, papai, mamãe, que fala desse jeito, inclusive, muitas vezes, que apesar de tudo, ele quer ser muito independente, ele quer dizer assim, eu não gosto de me prender a ninguém, a relacionamento nem nada, pode ter dificuldade de assumir um relacionamento amoroso, de se casar, de construir família, por quê? De constituir família, por quê? Porque ele cria o auto-engano, o orgulho faz ele dizer assim, ó, eu não posso me prender a ninguém porque vai que essa pessoa se torna um obstáculo para eu cuidar de papai e mamãe. Mas na realidade se eu sair da casa de papai e mamãe para cuidar de alguém, eu vou me focar nessa pessoa e se essa pessoa não for alguém que cuide de mim como meu pai e minha mãe cuidariam, me dei mal, me dei mal. E aí, por medo disso, muitas vezes eu evito um relacionamento. E aí você vai ver que essa pessoa, esse tipo 2, ele confunde muito com 6 porque ele se torna uma pessoa ansiosa, insegura. As pessoas que ele cuida, ele tem muito do autopreservação com ele, então ele fica, olha fulano, cuidado com o horário de sair, cuidado com o horário de chegar. Já tomou o remédio? Já fez isso? Já fez aquilo? Então as poucas pessoas eleitas, ele vai cuidar e ele vai muitas vezes demonstrar a ansiedade do autopreservação, dizendo, olha, cuidado, cuidado com a chuva, cuidado com o sereno, cuidado com isso. E aí, a pessoa que olha de fora, às vezes diz, vai, parece o tipo 6, né? Tem medo de tudo, tem preocupação, é hipocondríaco. Não é. É porque ele tem muita preocupação com o outro. Com este outro que é alguém que ele elegeu para ser o exemplo, né? Para ser a pessoa que ele sabe que vai garantir esse conforto. Ah, e às vezes, essa pessoa que é 2, autopreservação ou conservação, os pais morrem. Aí o que acontece, André? Acontece que é muito comum você ver uma pessoa desse perfil adotando os sobrinhos como se fossem filhos. Tem deles até que leva o sobrinho para morar com eles, adota mesmo, para poder continuar dizendo que agora o sobrinho, que se tornou esse filho adotivo, vai ser a fonte de segurança que ele precisa para cuidar dele na velhice. Mas muitos desses tipos 2 vivem uma vida inteira alegando que estão sacrificando-se pelo papai e pela mamãe só para poder serem protegidos. Aí o que é que esse tipo 2 pensa? Ah, mas quando o papai e mamãe morrer, eu no mínimo vou... É lógico que meus irmãos vão deixar comigo a casa, vão deixar comigo a pensão, é o mínimo, né? A aposentadoria do papai e da mamãe vai ficar comigo como uma renda. Inconscientemente, olha a estratégia do orgulho. Eu não admiti que precisava necessariamente do apoio do papai e da mamãe. Eu admiti que era eu que estava cuidando deles, mas inconscientemente eu estava garantindo o quê? Uma casa já para mim e uma pensão. Então, sim, é o que diz nos livros. Eu primeiro. É um movimento onde esse 2 diz eu primeiro. Eu tenho que atender a minha necessidade, né? Eu tenho que ter esse cuidado comigo. E eu expliquei bem muito isso, porque como ele é um contratipo, é onde a gente mais confunde, porque a gente confunde com 6, a gente confunde ele, e a gente às vezes não entende como é que o 2 pode entrar nisso. E é engraçado que esse tipo 2, ele tem tanta dificuldade de aceitar que o outro cuide dele, que existem muitos casos de, por exemplo, quando a pessoa perde o pai e a mãe, diz assim, nossa, eu não tenho mais o que fazer da vida, eu vou virar religioso, religiosa, vira freira, vira religioso. Pode acontecer. O medo de entrar no relacionamento e se magoar, de depender do outro e o outro não corresponder é tamanho que eu prefiro ficar só. Por isso que esse 2 ele tem um certo ar de independência. Mas ao mesmo tempo que ele tem um ar de independência, de jovialidade, de ser eternamente aquela pessoa brincalhona, tudo, mais brincalhona, ele tem uma codependência com essa figura paterna, materna, que vai gerar segurança. É uma estratégia de buscar o quê? Atender a minha necessidade
sem admitir que eu preciso dela, por causa do orgulho. Este vídeo que a gente está fazendo hoje é para explicar o padrão desses subtipos quando eles estão na personalidade, quando eles estão no padrão repetitivo do ego. E aí a gente vai partir depois para uma série onde a gente vai focar em desenvolver os subtipos. Mas hoje a gente está trabalhando primeiro para você entender como é que eles funcionam e saber diferenciar eles.